Então, gente, bom dia a todos. Para quem chegou agora, nós vamos retomar o assunto sobre Guerra Fria. Aliás, Guerra Fria, daqui em diante, é sempre o nosso assunto, tá? Mesmo que não esteja no título da nossa aula, Guerra Fria sempre está, é uma constante. Mesmo nas aulas da professora de História 1, né, que vai focalizar mais a história do Brasil, é Guerra Fria, né? O contexto do Brasil durante a Guerra Fria. Então, nós vamos falar aqui o que aconteceu após a morte do Stalin, né, como tudo vai mudar na Rússia, na época final quando o Stalin morre. Ele que foi um dos grandes líderes, né, das democracias contra o fascismo, o nazismo, o Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, enquanto líder da Rússia soviética durante a Segunda Guerra, ele estava em alta, né? Teve um escritor brasileiro, ele chamou um famoso, cara, esqueci o nome dele agora, escreveu Capitã de Areia, agora não me lembro o nome dele. Ele, Jorge Amado, chamava o Stalin de paz dos povos, né? Ana Cláudia, boa tarde, Ana Cláudia. Ainda sei do Ana Cláudia, não é boa tarde. Não tem problema não, seu atraso. A gente acabou de começar mesmo. Sem problemas. É que hoje eu queria começar um pouquinho mais cedo, né? Não perder muito tempo não. Ele chama de pai dos povos, né? Ele era o exemplo a ser seguido de líder da população, coisa do povo, né? Luta contra a opressão, contra também o imperialismo americano. Mas quando ele morre em 53, há uma redescoberta dos crimes que ele praticou durante o seu longo governo, né? Desde da morte do Lenin, ele toma o poder, expurga o Trotsky. Então, o Stalin toma o poder na União Soviética até 1953, ele fica muito tempo no poder, e aí ele destruiu os seus opositores, por isso que ele é chamado de homem de ferro, né? Ele não era mole não, cara, ele era baixinho, todo torto, mas tinha um punho de ferro. Grande líder, mas também matou muita gente, né? Ele mandou para a prisão, ele perseguiu implacavelmente opositores ao regime, quem discordasse das ideias dele, ele chegou a apagar a memória. Ele, na época não tinha Photoshop, mas ali mandava os caras, ó, tá vendo esse cara aqui, ó, nessa foto? Apaga ele. E apagava, se destruía toda e qualquer informação dele, desse opositor. Então, assim, o governo do Stalin é o protótipo daquela sociedade distópica do livro 1984 do George Orwell. O George Orwell, que era comunista inglês, mas do Partido Comunista, ele tinha se desiludido muito com o comunismo realmente existente, né? Esse comunismo que a gente fala da União Soviética, da China, né? Uma coisa é o comunismo lá do Marx, que nunca foi posto em prática mesmo, né? Eu falei da evolução do socialismo, chegaria um momento que as instituições, a justiça, exército, polícia, fronteiras, não existiriam mais porque seriam tornadas obsoletas. Então, isso seria o comunismo. Mas o comunismo realmente existente é o do Stalin, né? Essa ideia de um governo forte, autoritário mesmo, né? É claro que a gente não pode confundir o fascismo, o nazismo com o comunismo do Stalin, mas a gente tem que admitir que o Stalin foi um ditador extremamente autoritário. Tinha uma polícia política que perseguia opositores, pessoas que pensavam diferente do regime. É claro que teve casos de artistas que foram perseguidos, que foram obrigados a se exilar, mas também teve aqueles que foram grandes críticos e foram meio que tolerados. O meu escritor preferido do russo do século XX, o Bulgakov, ele foi um ardoroso crítico do stalinismo, mas ele era muito tolerado. Mas o livro dele, o grande livro dele, né, que ele escreve, mas não pode publicar em vida, que é o Mestre e a Margarida, foi censurado, e aí ele só foi publicado mesmo, primeiramente, fora da Rússia, bem depois da morte dele pela esposa, e na Rússia só depois do fim da União Soviética. Ele era um autor assim amado pelo próprio Stalin. Curiosamente, o próprio Stalin amava as peças teatrais dele.
mas o cara criticava duramente o Stalin. Então, se descobriu todos os crimes, os expurgos, os gulags, né, que eram regiões, prisões para trabalho escravo, trabalho forçado na Sibéria. Então, assim, muito do crescimento econômico da União Soviética se deve a essa massa de opositores que foram, então, expurgados para os gulags. Então, ali, não eram prisões fechadas, é que a própria Sibéria era uma prisão. Você imagine só, uma região extensa, gelada, no meio do nada, na Ásia, na Rússia asiática, onde as pessoas eram levadas para trabalhar dia e noite em minas, em fábricas, na agricultura, mas um trabalho forçado, né, quase escravo, praticamente escravo, né? Então, tortura, assassinatos políticos. Então, quando o Stalin morre, ele morre durante o quinto plano quinquenal. Quando a gente falou sobre a União Soviética, a gente falou que a União Soviética, a economia era planificada, você deve lembrar disso. Tudo era planificado, ou seja, era projetado pelo governo. O governo fazia um grande comitê de economistas para saber onde deveria investir, como deveria investir, alocar recursos, voltar a produção para tal lugar, voltar para tal público consumidor, tudo era controlado. No capitalismo, não há esse controle, né? Não tão extenso. Acredito que para os liberais é o próprio mercado que se autorregula, mas no caso do comunismo, não. No comunismo, tudo é planificado. Então, após a Segunda Guerra Mundial, teve o quarto plano quinquenal, que era para quê? Para reconstruir a Rússia, né? A Rússia destruída pela guerra contra a Alemanha. Então, investir no setor industrial, em fontes energéticas, retomar a agricultura, né, mais produtiva, com maquinário moderno, e ampliar a área cultivada, né? Pegar aquelas áreas que não eram tão cultivadas, estender. A União Soviética era um terço assim, da população mundial, um terço do planeta Terra, então tinha bastante coisa para investir. Então, por isso que a evolução da Rússia após a Segunda Guerra Mundial é muito rápida, né? A União Soviética se desenvolve muito rapidamente. E no quinto plano quinquenal, durante ainda o governo do Stalin também, aí eles já estão solidificada a economia, eles partem então para enfrentar os Estados Unidos, investem pesadamente na indústria bélica e no setor de pesquisa aeroespacial. E aí também outras formas de energia e buscar desenvolver o transporte pelos rios. A Rússia também muito extensa, uma forma de aumentar então a comunicação entre diversas províncias, repúblicas da União Soviética era através dos rios. Então, assim, estava indo até muito bem, né, no governo Stalin. Mas aí, quando ele morre, descobre-se toda a sujeira, toda a corrupção, toda a violência do ditador. E aí entra o governo de Leonid Brezhnev, Nikita Khrushchev. Vamos guardar esse nome, Khrushchev. Nikita Khrushchev, então, ele faz uma reforma na Rússia. Ele expõe toda a sanguinolência do Stalin, né? Ele meio que tenta rever toda a história. Então, ele mostra o Stalin como um grande ditador e faz várias mudanças na estrutura da Rússia, até mesmo assim mais liberalizantes. Ele mantém mais liberdade individual para as pessoas, ele dá mais liberdade econômica também, fecha os gulags, destrói a polícia política, pega os presos que foram presos por serem opositores políticos ao Stalin e solta, reintroduz na sociedade, revê a história, né? Mostra os crimes, revitaliza alguns que foram apagados. Então, ele parece assim um avanço futuro positivo para a União Soviética. Só que, no meio do governo dele, ele se embrenhou em algumas enrascadas. Por exemplo, quando a União Soviética se aproximou de Cuba, a amizade de Cuba resultou na implantação no projeto de colocar mísseis balísticos nucleares escondidos na selva central de Cuba para atingir os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, com foto de satélite, descobrem, e isso causa um tremendo rebuliço no mundo todo, que foi o momento da Guerra Fria mais quente, que a coisa realmente esquentou, e poderia realmente a gente não estar aqui falando sobre esse assunto hoje em dia se
tivesse acontecido realmente uma guerra nuclear entre eles. E esse foi o ponto mais tenso da Guerra Fria. E essa aproximação com o Ocidente fez com que, dentro do próprio Partido Comunista, ele sofresse um golpe de Estado. Ele foi destituído e, no lugar dele, voltou um stalinista, um cara da época do Stalin, fiel ao Stalin, que era o Leonid Brezhnev. O Brezhnev, então, ele era durão. Enquanto que o Nikita Khrushchev era mais liberal, esse era mais conservador, mais autoritário. Reforçou a burocracia, ou seja, os quadros do Partido Comunista, aumentou a repressão política, não somente dentro da União Soviética, mas também fora da União Soviética, como a gente vai falar. A União Soviética ela tem um caráter muito imperialista também, de intervir diretamente, de forma militar, nos países que seriam aliados. Mas onde ela visse que o comunismo soviético era até mesmo somente questionado, ou o povo pedia mudanças mais liberais, mais liberdade, a União Soviética respondia com mão de aço, né? Mão de ferro é muito pesada. Imagina só essa grande potência militar, e a partir de 54 já era uma grande potência mesmo militar, que tinha vencido a Segunda Guerra Mundial e se mostrava muito poderosa. Não? A tecnologia soviética em matéria bélica fazia frente aos Estados Unidos. E também apoiou o Vietnã, né? O que vai ajudar com armamento, técnica, vai ajudar o Vietnã a vencer os Estados Unidos em 73, e também ao rompimento com a China. A China comunista supera Taiwan, né? Toma o lugar de Taiwan no assento da ONU. A própria China se aproxima dos Estados Unidos, né, como parceiro comercial, e faz oposição à União Soviética, mesmo que os dois sejam comunistas. Isso é uma coisa interessante, porque o Mao Tse-tung, ainda no poder, ele ficou com muita raiva como o Nikita Khrushchev expôs o Stalin, viu aquilo como uma traição ao camarada Stalin. Agora, vamos falar um pouco sobre que a guerra não era tão fria assim, que houve sim de ambos os lados intervenção militar direta. Na última aula falamos sobre intervenção dos Estados Unidos na Coreia. Hoje vamos falar das intervenções da União Soviética, tanto na Europa como fora da Europa também. Um caso muito importante é que na Tchecoslováquia, na época, né, a Tchecoslováquia elas era um país único e fazia parte do bloco comunista. Tá? Depois ela foi libertada, né, pela União Soviética do domínio nazista, e aí então os soviéticos tomaram e ela entrou na área de influência da União Soviética. Só que a própria população da Tchecoslováquia não concordava com a política soviética de intervenção, aquele comunismo pesado, essa ditadura pesada, burocrática, né, violenta, opressora. Então, eles queriam o que chamamos de verdadeiro socialismo, não um socialismo mais humano, com maior participação da população, não uma ditadura comunista. Então, eles chamaram isso de Primavera de Praga. Tá? A população foi às ruas, fez manifestações, e aí simplesmente a União Soviética pegou o Tratado de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia. Você deve lembrar que esse Pacto de Varsóvia, não esqueçam, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, né, com França, Inglaterra, tinha a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para se proteger de alguma eventual agressão soviética na Europa, para proteger o bloco ocidental da Europa. Em resposta a isso, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Então, qual era a ideia do Pacto de Varsóvia? Usar as forças militares lideradas pela União Soviética, dos países contratados, né, do Pacto de Varsóvia, para intervir diretamente, caso fosse necessário. Então, não era apenas para se proteger de um ataque da OTAN ou dos Estados Unidos, mas também era uma forma de manter o poder sobre os aliados também. Então, as tropas do Pacto de Varsóvia, os tanques do Pacto de Varsóvia tomam as cidades e acabam com a Primavera de Praga. Tá? E aí mantém um regime autoritário. Mas, nesse meio tempo, a União Soviética começa a investir pesadamente
no armamento nuclear. E aí os Estados Unidos estavam todo se achando porque tinha armas atômicas. E há bem pouco tempo, não sei se vocês viram na internet, ainda essa semana, a Rússia jogou para o mundo imagens da bomba atômica que eles estouraram lá na época da Guerra Fria, nos anos 70, eu acho que foi anos 50, eu acho, não sei, no Cazaquistão. A maior bomba atômica, cara, já explodida. Né? Uma bomba atômica que faria até os americanos se borrarem. Né? Uma bomba atômica monstruosa que eles soltaram lá no Cazaquistão. E, curiosamente, né, na área da Ásia Central, onde tem essas repúblicas que fizeram parte da União Soviética, você imagine o quanto de radiação se espalhou pelaquela região. Né? Porque ali, apesar de ser planície, né, a tundra, vocês aprendem nas aulas de geografia, aquela vegetação rasteira, bem rasteirinha mesmo, aquelas planícies, eu imagino que a radiação deve ter se espalhado, porque a explosão era monumental. Então, os Estados Unidos, então, teve que negociar com a União Soviética, que começou a chamar de detente, que é o que? A coexistência pacífica. Tá bom, você tem arma pra caramba, eu tenho arma pra caramba, a gente vai acabar se matando, então vamos tentar negociar de forma mais civilizada. Então, em vez de partir para a porrada, vamos tentar negociar, tentar dar um passo atrás, né, para a gente não se destruir mutuamente. E um ponto importante é no Oriente Médio. Vocês devem saber, acho que eu falei isso numa aula bem lá atrás sobre imperialismo, que quando a Inglaterra expandiu a sua colonização durante o século XIX pela África, ela começou pela África do Norte. E um dos países que se tornaram meio que colônia, no final das contas, se foi chamar de protetorado, foi o Egito. O Egito, então, fez parte do Império Britânico porque a Inglaterra e a França tinham um projeto de abrir um canal ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e ligando, então, ao Oceano Índico, tornando a viagem da Inglaterra pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho até o Oceano Índico muito mais rápido para chegar na Índia e no Extremo Oriente, né? Em vez de toda aquela volta na África, cortava-se muito rápido. Então construíram um canal artificial ligando os dois mares. Isso foi um trabalho monumental, morreu gente pra caramba, gastou-se um rio de dinheiro. A empresa francesa chegou a falir, mas quem continuou o negócio foi a Inglaterra, e a Inglaterra tomou aquilo como seu. Né? O canal de Suez, então, era da Inglaterra, mais ou menos como o canal do Panamá, durante 100 anos foi dos Estados Unidos. Né? Inclusive, tropas americanas ficavam estacionadas ali no canal do Panamá e todo o lucro era dos americanos para pagar a obra. Hoje voltou, né, para o Panamá, mas isso é outra história. Então, mesmo independente, né, sem o governo britânico, sem ser um protetorado, que era uma espécie de hipocrisia da Inglaterra, dizia, não, o Egito não é colônia britânica, é só um protetorado. A gente só toma conta, só ajuda a manter a ordem, manter nossos interesses aqui. Na verdade, eles colocam um rei, que é o rei Farouk, o rei Farouk, que era mais ou menos um aliado da Inglaterra, um títere, né, um boneco, nas mãos dos ingleses. Em 1952, ele é destituído do poder e é instaurada uma república num golpe de Estado liderado pelo grande Gamal Abdul Nasser, grande liderança árabe. Aliás, foi durante toda as tretas, né, dos 5 vizinhos de Israel contra Israel foram liderados pelos egípcios, né, pelo Gamal Abdul Nasser. O Egito, grande potência lá da antiguidade, no século XIX estava muito combalido porque não tem petróleo, né? A agricultura depende muito do Nilo, né? O transporte, a agricultura tudo vive em torno do Nilo e também do turismo, né? Devido à sua riqueza incomensurável histórica e arqueológica das antigas civilizações do Egito. Mas o Egito é um país muito pobre, né? E sempre foi vítima da exploração dessas grandes potências europeias. Então, Nasser inicia um movimento nacionalista. Ele tira o rei do poder
se torna, então, presidente da República do Egito e começa, então, o processo de nacionalização e estatização de várias empresas, inclusive do Canal de Suez. Os ingleses achavam que os egípcios não tinham tecnologia para navegar no Canal de Suez, porque assim o Canal de Suez ele não é reto, né? Como a gente faz o desenho no mapa, ele não é reto, ele é todo assim singrado, é difícil de navegar. Exige uma técnica muito avançada para navegar no Canal de Suez. Então eles achavam assim, a gente não precisa se preocupar porque os egípcios vão pegar isso para quê? Não vão nem usar, e não sabem. Só que aí o Nasser faz um acordo com a União Soviética. A União Soviética, com a tecnologia avançadíssima de navegação, disse, não, cara, para deixar que nós cuidamos disso. Então o Nasser dá o golpe de Estado, nacionaliza e expulsa muito das empresas estrangeiras e faz um acordo com a União Soviética para a implementação de uma reforma agrária e para navegar pelo Canal de Suez. E a coisa realmente fica muito tensa quando o Egito, né, o governo, fecha o porto de Elitat, que era um porto estratégico, né, que era um porto meio que aberto, né, para a Inglaterra, para a França, e que também os aliados, né, quando eu falo aliados da Inglaterra e França, estou falando de Israel, podiam usar no Canal de Suez. Então, meio que isola Israel e meio que atrapalha os interesses britânicos e francófonos, né, da França. Então, Israel secretamente fez um acordo com Inglaterra e França para atacar e tomar o Egito, para derrubar o governo do Nasser e tomar o Egito e tomar o Canal de Suez de volta, sem aval dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos descobrem, quando Israel começa o ataque, Israel chega a tomar posições muito importantes no Egito. A gente deve lembrar que a faixa de Gaza, né, que é a fronteira do Egito asiático, que o Egito começa na África, mas ele tem uma pontinha na Ásia, aí que foi durante muito tempo dos israelenses. Então eles tomam grande parte daquela região ali. E aí os Estados Unidos intervêm porque pensou o seguinte: bom, se Israel, Inglaterra e França atacarem e tomarem o Egito, eles vão arranjar briga com a União Soviética. E a gente não sabe até onde a União Soviética pode ir contra a gente. Então os Estados Unidos falam, ó, nada disso, podem recuar. Então os Estados Unidos interviu diretamente para evitar um conflito entre Israel, Inglaterra, França e União Soviética, que poderia ter também dado, né, uma guerra mundial entre os Estados Unidos e União Soviética entrassem diretamente nesse conflito. Então tudo se acalmou. Então isso a gente vê que os interesses americanos falam mais alto que os interesses dos parceiros deles, tá? Então, gente, agora uma insurreição, né? A insurreição húngara, falamos da Tchecoslováquia, novamente falamos de outro país comunista do bloco socialista da União Soviética, né? Aliado à União Soviética, só que agora a Hungria. Em 1956, houve, então, uma grande manifestação dos estudantes pelo fim da ocupação soviética na Hungria, isso em 23 de outubro de 1953. Então, eles também queriam, assim como os tchecoslovacos, queriam um socialismo livre desse ranço soviético, um socialismo livre do autoritarismo, do medo, né? Porque são sociedades muito tristes, são sociedades dominadas pelo medo, da política, da polícia secreta, né? São países isolados, sem liberdades de expressão, liberdade de pensamento. Então, esse socialismo verdadeiro que o povo queria seria, então, maior liberdade individual. E aí, então, o Partido Comunista da Hungria elege como presidente um cara chamado Imre Nagy. O Imre Nagy, então, ele faz várias reformas liberalizantes, permite vários partidos políticos, fim da polícia secreta, né, que perseguiu os opositores do regime, tentou melhorar a qualidade da vida das pessoas, né, melhores salários, melhor consumo, maior liberdade individual, de pensamento, de expressão. Só que isso desagradou profundamente a União Soviética. Então, a União Soviética, ela própria colocou o poderoso Exército Vermelho, o Exército Russo, invadiu a capital de Budapeste, bombardeou,
matou mais de 20 mil pessoas nessa invasão, prendeu os opositores, né, o pessoal desse governo mais liberal, executou o Imrenag, simplesmente assim, botou o cara no paredão e matou, e colocou um outro cara, né, um títere dos soviéticos. Então, mostrando quanto a União Soviética também era imperialista, porque ela intervia diretamente na política interna dos seus aliados. Ela não queria nem saber, e foi de maneira extremamente violenta. Então, para a gente fechar aqui, gente, a nossa aula, vamos falar rapidamente, fazer um resumo da corrida espacial. Porque eu falo sempre assim, hoje em dia a gente vê o comunismo como sendo assim, cara, o sistema que não dá certo, não deu certo. E realmente, se tivesse dado certo, estava aí. Né? A China não seria o que é hoje, e a Coreia do Norte, tá, para mostrar que realmente é um sistema duvidoso. Mas durante a Guerra Fria, antes do fim, do desfacelamento da União Soviética, o fim do comunismo verdadeiramente existente, é incrível, né? Como esse sistema econômico tirou um país semi-feudal, né? Numa crise humanitária sem precedentes, foi a Rússia após a Revolução, né? Durante a Guerra Civil Russa, o pessoal comendo, se canibalizando, morrendo de fome, um caos, né? Um caos total político, sem governo, durante a época da Guerra Civil. Você vê que os caras deram um salto tão grande econômico que eles puderam até mesmo investir na corrida espacial. Né? Imagine só quanto de riqueza a União Soviética conseguia produzir. Então, mas uma coisa interessante é que quem vai tentar reformar a União Soviética, quando a gente fala mais à frente, né, vai ser o Mikhail Gorbachev. O Gorbachev ele vai dizer assim, puxa, a União Soviética é tão poderosa, com a tecnologia tão avançada, a gente leva o homem para o espaço. Porra, a gente não consegue fazer um aspirador de pó que dure, um aspirador de pó decente. Então, a gente já mostrou que, apesar de todo o avanço, em 50 anos sair de um país feudal para uma potência espacial é um espaço de tempo muito curto. Então, nós temos... Quem sai na frente são os russos. Os russos, assim, dão um banho nos americanos, a princípio. Então, temos o Sputnik 1, que é o primeiro satélite artificial lançado em órbita. Ele foi... Por isso que vocês viram que a suposta nova vacina dos russos, né, que eu vou dizer suposta porque temos que ter um pé atrás com Vladimir Putin, né? Vai que isso aí não seja o que é, a gente torça para que seja, né? Eu pelo menos torço para que seja, independente de qual seja o país que crie a vacina, foi chamado de Sputnik 4, né? Sputnik 4 em homenagem porque o Sputnik foi uma grande revolução nas telecomunicações. Se hoje em dia nós temos internet, se nós temos hoje em dia TV por assinatura via satélite, a velocidade de informação quase imediata, a gente deve aos satélites, né, artificiais que circulam toneladas e milhares de toneladas de aço circulando a atmosfera terrestre. E o primeiro deles, o pioneiro, foi o Sputnik, lançado em 4 de outubro de 1957. O segundo Sputnik foi uma segunda nave, né? Aí eles lançaram um satélite com o primeiro ser vivo mesmo, mas dizem que não foi o primeiro ser vivo. Eu vi em algum lugar dizendo que, na verdade, o primeiro ser vivo foram um inseto, os caras mandaram, depois teve um esporo também, né? Só para analisar qual seria o impacto do vácuo, do espaço, da falta de gravidade, da radiação espacial também, porque aqui na atmosfera a gente fica protegido pela radiação. Letícia Poço pergunta, não era um macaco? Não, primeiro ser vivo. Depois os caras estão mandando um monte de bicho, cara. Mas primeiro foi uma cachorrinha, a Laika. Eu lembro que minha mãe tinha, quando na infância tinha uma Laika em homenagem a quem? A primeira, a Rocinha. Primeiro ser vivo no espaço, mas ela, infelizmente, não voltou. Os caras não se deram o trabalho de resgatar o bicho morreu no espaço, né? Lá dentro. Mas serviu tudo isso, serviu de conhecimento, né, de informação para lançar o primeiro homem no espaço, o cosmonauta. E tadinha, Letícia, pois é. Ela heroicamente morreu pelo bem da ciência. Yuri Gagarin, então, ficou 48 minutos em órbita
foi o primeiro a ver a Terra, e diz a Terra é a redonda e a Terra é azul. 12 de abril de 1961. Né? Então, porra, os russos dando assim, sabe, de braçada contra os americanos. Mas aí, em resposta, em 58, o Kennedy, o presidente John Fitzgerald Kennedy, cria a NASA. E não foi para estudar os brasileiros e suas bizarrices. A NASA, eu não sei porque o pessoal acha que a NASA tem que estudar o brasileiro, né? Porque a NASA, não sei se a NASA deve ter, mas eu acho que não é o foco dela ter antropólogos, sociólogos e filósofos. Talvez até tenha, né, no seu corpo de equipe. Mas a NASA foi em resposta ao avanço soviético. E aí, eles finalmente, quem ganha a corrida espacial são os americanos, com Apollo 11, que chega na Lua, julho de 1969. Mas, assim, os soviéticos não pararam. Mais tarde, os soviéticos criam uma estação espacial. Né? Mais tarde, os americanos entram também, se aliam a eles. Alguma dúvida até aqui, gente? Esse assunto é muito legal, né? Mas quando alguém falar, o homem não foi para a Lua, não sei o quê.